Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, e mais o nosso encontro muito especial, que podemos aproveitar esses instantes para nossas reflexões, para que isso traga força, traga energia, traga disposição para que possamos elaborar as nossas dinâmicas em relação à nossa vida, à nossa existência, tudo aquilo que nos visita. Nosso momento mensageiro fraterno, a ideia de fato é trazer uma mensagem com fraternidade, com amor, com respeito para todos aqueles que estão sintonizados conosco. Nós que já sabemos a grande importância do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso crescimento, daquilo que nós precisamos realizar de acordo com a nossa vontade, o desejo de sermos felizes. Esse é um momento muito especial, um momento onde nós podemos nos abrir, nós podemos fazer uma conexão com a espiritualidade, nós podemos fazer uma conexão, em primeiro lugar, conosco mesmos. Esteja atenta a você. Veja se existe alguma questão importante para que você possa perceber em você. Eu gostaria de trazer aqui nesse momento uma contribuição de antecipar um assunto, antecipar um tema. O Natal. O Natal se aproxima. Nós estamos aqui no final de novembro, faltando alguns dias para a realização dessa data do Natal. Mas eu gostaria de falar com todos aqueles que de alguma forma se projetam nessa data de algum jeito. Para alguns é uma data feliz, para outros nem tanto, e alguns são talvez até indiferentes. A data é uma data que nós damos o significado para ela. Nós podemos ver uma data especial como sendo realmente a que representa o aniversariante, aquele que trouxe informações, trouxe ensinamentos, trouxe uma contribuição para todos nós, para que possamos ter um pouco mais de amor interno, para que tenhamos um pouco mais de paz e harmonia dentro do nosso próprio ser. E o grande objetivo do Natal, a repetição a todos os anos, é justamente para que possamos ser lembrados desta data, do significado da data, o significado maior, que não é um significado material, não é um significado de presentes, não é um significado de avaliação daquilo que você conquistou materialmente ou não. Existem muitas pessoas que trocam presentes, existem pessoas que não vão poder trocar presentes. Existem pessoas que nesse momento tiveram nas suas histórias fatos importantes, marcantes, difíceis ao longo deste ano. Situações como, por exemplo, amigos, pessoas queridas, pessoas próximas que desencarnaram pelo Covid, que desencarnaram por algum outro tipo de doença, que passaram por problemas significativos. Famílias existem que os seus cuidadores, as pessoas que estão vinculadas ao trato, aos cuidados da família, perderam seus empregos, não conseguem manter uma atividade com um pouco mais de tranquilidade no sentido financeiro. Nós passamos por tudo isso e assim a coisa é. Esses são desafios presentes em todos os dias. E porque no Natal pode ser que assuma uma proporção muito maior, justamente pelo sentido e pelo significado que damos a essa data. Uma data que lembra a família, que lembra a história, uma data que lembra uma série de situações, uma série de contextos do passado, histórias. Existem pessoas, conheço pessoas, já ouvi falar de pessoas que nessa data não se sentem confortáveis, justamente pelo seu histórico, justamente por tudo aquilo que aconteceu, perdas, momentos de conflitos lá atrás, lembranças, situações que não voltam mais, desafios para todos nós. Nós estamos numa jornada de evolução e crescimento. Vamos olhar com outros olhos, vamos propor nesse instante, no instante do Natal, olharmos um pouco melhor para a experiência que nós somos convidados a ter. Então eu chamaria atenção nesse momento para um exemplo
para uma entrega que foi feita de uma forma silenciosa, que muitas vezes nós não damos conta dessa entrega. E é uma lição que está presente em praticamente qualquer esquina. É uma lição que praticamente nos envolve em muitas situações. E é justamente isso que eu me referia. Uma lição, algo que está aí, um símbolo, representando o grande e maior ensinamento trazido por Jesus, a entrega. Quando nós olhamos a cruz e olhamos Jesus nela crucificado, que virou um símbolo, o que representa isso? Isso representa a entrega incondicional à sua tarefa, uma entrega de amor, uma entrega onde ele traz, através dessa situação, traz exatamente o que seria muito importante treinarmos dentro de nós, o que seria muito importante compreendermos quando algumas coisas acontecem na nossa vida e nós não temos, às vezes, a capacidade de saber lidar com elas, que é a entrega. E quando eu falo entrega, não estou falando simplesmente de nos abandonarmos, de simplesmente fazer qualquer coisa, não é de se jogar, não é de você se deixar de lado, muito pelo contrário. A entrega significa compreender que determinadas situações nós não podemos fazer nada por elas, mesmo que você queira. Por exemplo, se você imagina um final de semana lindo e maravilhoso, ensolarado, e logo no despertar de um sábado pela manhã, você se depara com um céu nublado, uma previsão de chuvas, de frio. Você pode mudar totalmente o sentido do teu final de semana ou não. Você pode aproveitar seu final de semana e torná-lo tão maravilhoso como se fosse um dia ensolarado. Você pode fazer outras coisas, talvez não necessariamente na sua programação inicialmente planejada, mas você pode trabalhar de outras formas. Buscar contato com pessoas amigas. Mas eu não tenho muitos amigos. Buscar fazer alguma coisa que esteja ao seu alcance, alguma coisa que dependa de você. Isso são fatos. Vocês devem lembrar que alguns vídeos aí atrás eu comentei sobre isso, sobre a grande importância de fazer algo que esteja ao seu alcance, que possa ser, na verdade, uma inspiração, para que você tenha inspiração de fazer algo bom para você. Use isso nesses momentos. Caso você tenha passado por algum tipo de experiência contundente durante esse ano ou em tempos passados, caso você precise superar algum tipo de marca, no sentido de dor, no sentido de medos, de inseguranças, de sensação de impotência em relação a algumas coisas, vamos trabalhar essa entrega. Uma conquista importante é saber que se nós acreditamos que nada é por acaso, ou realmente acreditamos nisso, ou estamos falando da boca para fora. Se nada é por acaso, se alguma coisa está acontecendo ou aconteceu e que você precisou passar por essa experiência, ou se você passou por essa experiência, aí tem alguma coisa importante que deve ser vista, que deve ser compreendida, que deve ser entendida, que deve ser analisada, que deve ser percebida, que deve ser sentida. Só isso que a gente precisa fazer. Esteja com consciência sobre isso. Esteja com consciência sobre as coisas, sobre o que te visita, sobre o que te chega. E nós vamos poder aproveitar esse Natal, talvez até de uma forma diferente. Mesmo que você tenha tido experiências maravilhosas, que você sinta que você esteja integrado internamente com você, com a vida e com tudo que te visita, com tudo que você tem, com tudo que está acontecendo. Se você está bem nesse momento, também, da mesma forma, existe a entrega de podermos compreender as grandes lições que estão aí no nosso campo de aprendizado, que estão justamente nos oferecendo a cada instante, a cada esquina,
a cada lugar que você vê ali Jesus crucificado numa imagem, a gente sabe que ele não está lá na cruz, mas ele passou por ela para dizer no silêncio da expressão, da imagem que fica, de justamente ele que poderia fazer qualquer coisa para poder sair dessa situação. Como espírito superior, poderia simplesmente ter mudado totalmente o rumo da história. Mas por que foi assim? Precisava ter sido assim? Eu diria que para um planeta no nível de ignorância tão grande, que é o nosso, precisava ter sido assim. Ele precisava mostrar que vencer na vida, vencer a vida, vencer a reencarnação, não está simplesmente em termos das coisas aparentes. Não está no nome, não está no poder. Está onde? Está onde? Está na humildade, está no amor, está no perdão, está na compreensão. Se você hoje passa pelas situações difíceis, compreenda. Alguma coisa vocês têm vínculo que precisa ser de alguma forma expurgado de ti mesmo, para que você possa ter paz e harmonia em teu coração. Nada acontece por acaso. Ou acreditamos nisso, ou falamos simplesmente da boca para fora. Quando nós falamos as coisas teoricamente, tudo é muito simples. Tudo é simples e facílimo da nossa compreensão. Somos inteligentes. É fácil entender, é fácil replicar, é fácil fazer palestra. É fácil dar uma recomendação para o outro. Agora, vai ficar com o estômago vazio, vai ficar no meio de uma situação, de um temporal, de uma tempestade, e dizer, olha, calma, tenha paciência, tudo vai passar. Isso é para poucos, isso é para poucos. Mas tenha ciência de que se nós estamos passando por situações que sejam desafiadoras, sejam complicadas, não tenha dúvida. Isso é para você, isso é para mim, isso é para todo mundo. Nós estamos aqui e daqui, nesse barco, não existe aquele que pode dizer eu sei mais que você, eu tenho condições melhores do que as suas, espiritualmente falando. Nós temos uma mesma característica. Somos espíritos num grau de ignorância muito grande. No grau ainda de falta de conhecimento e percepção sobre nós mesmos. Só que nossa tendência é o quê? A gente se fecha na nossa arrogância. Não, mas eu já estudei muito, já li tantos livros, já sou formado nisso, já tenho esses títulos, esse, a gente vai fazer uma lista. A pergunta é, e daí? O que você faz com isso? Para ser melhor. Se você fizer disso algo realmente para você ser melhor, ótimo. Esse é um bom e excelente caminho. Agora, se você não usa isso para ser melhor, talvez a vida precise chacoalhar você um pouco mais. Ainda não foi suficiente. Esteja atento a isso. Tenha essa percepção. Natal, se nós percebermos, abrirmos o nosso campo de sensação, de percepção, nós vamos começar a sentir as vibrações de ordem superior chegando até nós, para todo o planeta, não é só para o mundo que acredita em Jesus, para todo o planeta. É um convite anual para termos um pouco mais de compreensão, para termos um pouco mais de harmonia. É um convite anual. Muitos ainda se prendem nas questões de ordem material, presentes, árvore de Natal, a ceia, quanto mais comida melhor, quanto mais fartura melhor. Mas eu diria que a paz e a harmonia não está nesses lugares. Pode estar também, mas não é só pela questão material que a paz está lá. Isso está no reino do nosso coração, na nossa alma, do nosso ser. É lá onde reside essa paz, essa energia, esse amor que nós precisamos realmente reconhecer que existe nessa mensagem de entrega que está aí em todos os lugares, representado por Jesus crucificado. E nesse momento que nós possamos ter energia, luz, paz e amor, e sabemos sim, o Natal é o dia do nascimento de Jesus e não da morte dele, claro,
é claro, mas para entendermos o que ele quis dizer sobre a grande importância da experiência dele, está na entrega. Ele nasceu para isso, ele reencarnou para isso, ele trouxe a sua presença fantástica de luz, de um ser superior, de amor, de amorosidade, muito além da nossa compreensão, justamente para que possamos entender isso. Que Jesus nos abençoe e que nos proteja na nossa jornada, que tenhamos a capacidade de podermos compreender essa lição maravilhosa, essa entrega fantástica feita por esse ser de luz tão especial. Uma lição silenciosa está aí para que possamos perceber. E percebermos que ele está muito mais próximo do que a gente imagina. Reze, ore, peça, converse, desabafe, fale com ele. Fale com ele. Certamente você será ouvido se essa voz vier do seu coração. Muita paz, Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Foi um prazer muito grande compartilhar esses momentos com você. Até a próxima.